esse não é o momento de se tomar decisões. Esse não é o momento de se tomar decisões. Esse não é o momento de se tomar um caminho. Não, esse é o momento de você sentar e olhar no meio da tempestade e enxergar Jesus, e chegar até Ele e pedir conselhos e direção para Jesus. Sabe, queridos, essa história de Pedro viu Jesus e disse: mestre, se é tu mesmo, e faz-me ir até ti. Então ele pula na água, querido, enquanto ele está olhando fixo para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Ele dá uns passos em cima de água, e quando ele começa, ele tira os olhos de Jesus, que olha para a água, para a tempestade, para o mar que estava agitado, para os ventos, relâmpagos e trovões. O que acontece? Ele afunda, porque ele começou a olhar para os seus problemas. Ele começou a olhar para as suas tempestades. Ele tirou o foco de Jesus. E quando se tira o foco de Jesus, a derrota é certa, o fracasso é certo. Sabe, ele diz: no mundo passaremos por aflições, que nós vamos passar, mas a vitória é garantida. Sabe, Jesus te escolheu, Jesus te chamou, porque Ele sabe que você tem capacidade de vencer batalhas, que você tem capacidade de entrar no inferno, de ir para o fundo do poço, mas você tem capacidade de sair do fundo do poço e se tornar governador do Egito. Glória a Deus. Jesus te chama para isso, queridos. Jesus quer mudar a tua vida, mas para isso você precisa conhecê-lo, você precisa se aproximar de Jesus, você precisa abraçar Jesus, você precisa servi-lo sem reservas. E quando você serve, querido, você é totalmente completo, você é totalmente completa, você não sente necessidade de nada, porque Ele preenche o teu vazio, Ele satisfaz as tuas carências e as tuas necessidades. Jesus. E sem Jesus, nós somos como um pedaço de madeira na maré, que fica batendo, e volta, e vai, e volta, no meio do lixo. Não tem força. Jesus Cristo falou o seguinte: ei, preste atenção, povo, que eu vou falar com vocês. Sem mim, que mais? Sem mim, a igreja não lembra de Jesus. Sem mim nada podeis fazer. Mas essa palavra está no livro do irmão Fábio, capítulo 5. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas comigo até o ovo que a tua galinha botar é abençoado. É provável que um ovo que a galinha botar vai nascer dos pintos. Eu acho que está certo, eu acho que... Vocês entenderam? O que eu quero dizer para você, querido, que Jesus, sem mim nada podeis fazer, mas sem Jesus nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos carentes, nós somos, sabe, frágeis demais. Mas quando Jesus, sabe, eu quero dizer uma coisa para você: nós somos feitos do pó da terra, nós somos vasos. Preste atenção. E a Bíblia diz que Deus quer colocar um tesouro em vasos de barro. Não é verdade? Imagine, irmão Magno, se você tem um vaso de ouro, um vaso de barro na sua casa, e você enche ele de pedras preciosas de ouro. E diga aí, você deixa qualquer um passar a mão? Você deixa qualquer um? Você deixa na sala? Você deixa em qualquer lugar que seja fácil de se encontrar? Nunca. É mais fácil você enterrar e esconder. E quando Jesus diz assim que ele tem um tesouro para colocar em vasos de barro, sabe, querido, quando esse tesouro é posto em vasos de barro, como eu e você, sabe, querido, nós temos toda a segurança do mundo, nós temos toda a proteção celeste, porque nós somos embaixadores do reino de Deus, e o embaixador, onde ele entra, vai uma comitiva com ele, protegendo ele. E quando você carrega essa glória, e quando você carrega esse poder, e quando você carrega esse tesouro de si, que é Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, você não imagina, queridos, que os anjos estão andando contigo, e aonde você entra, aonde você chega, a Bíblia diz que onde você bate a planta dos seus pés, ao entrares, ao sair, você será abençoado. Por que será? Sabe porque você é legal? Porque você é bonzinho? Porque você é bonito? Porque você é inteligente? Porque você corta cabelo bacana? Porque tu faz uma parede de alvenaria legal? Não é isso! É pura bondade de Deus. É porque o Espírito de Deus, o Senhor, é o centro da tua vida. Queridos, eu vejo muitas pessoas carentes, eu vejo muitas pessoas necessitadas,